Saudações, meus queridos irmãos, tenham todos um bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, possa falar conosco profundamente aos nossos corações e que a gente possa, nesse momento, estar com o coração aberto para entender, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor preparou para nós. A gente tem trabalhado aí o tema contra a cultura, né? Então nós temos tido lições muito valiosas, né? Nós temos tido aulas aí muito prazerosas com os nossos irmãos que têm trazido as lições para nós, né? E são temas bem relevantes, são temas bem atuais, e que vale muito a pena ser discutido no nosso meio, né? Nós como cristãos, a gente tem que saber nos posicionar a respeito desses temas, nós temos que saber qual o lado certo, né? O que a palavra de Deus fala a respeito de cada um desses temas. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, né? Que eu consiga aí trazer para vocês aquilo que a lição propõe e que vocês, né? Cada um dos irmãos que estão assistindo possam ser aí ricamente edificados com aquilo que nós vamos discutir nessa manhã aqui nessa lição. Tá? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você, tá? Eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa nos capacitar, possa nos direcionar, para que nesse momento a gente possa estar, né, com os nossos corações abertos, nossas mentes, né, os nossos ouvidos atentos aí para o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Tá? Então, eu convido você que está aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, seja no domingo às 8 horas da manhã, ou seja, em algum horário posterior, né? Se você estiver vendo o vídeo gravado, então eu convido você nesse momento a orar junto comigo, tá? Você pode fechar os seus olhos, pode falar com o Senhor da forma que você se sentir mais à vontade. Querido Deus, nós assim queremos pedir, Pai, o Teu direcionamento ao longo dessa lição. Nós queremos pedir que o Senhor nos capacite, nos direcione, para que nós venhamos, ó Pai, aprender mais do Senhor, aprender quais os Teus direcionamentos, Pai, aprender qual a Tua vontade e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração através dessa lição, através dessa palavra, Pai. E assim nós oramos e em nome de Jesus. Amém. Então, o tema, né, que nós vamos trazer aqui para essa lição, o tema se chama Comprados por Alto Preço, o Evangelho e a Moralidade Sexual. Então, esse tema ele fala a respeito da moralidade sexual, né? Antes da gente iniciar de fato, gostaria de fazer, né, algumas perguntas aos irmãos, né? Por que vocês acham que nós sentimos desejo sexual por uma pessoa do sexo oposto? E ao mesmo tempo que nós sentimos desejo sexual por uma pessoa do sexo oposto, naturalmente nós sentimos esse desejo, outras pessoas sentem o desejo por pessoas do mesmo sexo. Será que nós aprendemos a ter esses desejos ou em algum momento nós já nascemos com eles, né? Será que nós já nascemos com esse tipo de desejo ou se nós aprendemos a ter esses desejos dessa forma em algum momento da nossa vida? Será que um homem não pode amar um outro homem assim como eu amo a minha esposa, por exemplo, assim como eu amo uma mulher, né, que é uma pessoa do sexo oposto? Será que um homem não pode sentir esse mesmo amor e dar esse mesmo amor para um outro homem, né, uma pessoa do mesmo sexo? São esses e outros questionamentos que a gente vai discutir aqui ao longo dessa lição, né? São temas bem profundos, bem relevantes. Eu não sou nenhum especialista, né, nessa área, digamos, de tudo que envolve a sociedade. Eu não sou nenhum sociólogo, mas aqui a gente vai discutir aquilo que a lição tem para trazer para nós, né, e aquilo que a palavra de Deus nos orienta, né, a respeito desses temas que a gente vai tratar aqui, tá?
E o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui nessa lição é a respeito dos limites do amor, né? Então, Deus, a gente vai aprender aqui que Deus coloca alguns limites, não para nos proibir, né, de fazer determinadas coisas, não só para nos proibir, mas sim para nos proteger. Então, é para isso que Deus coloca esses limites, tá? E o primeiro ponto que a lição traz aqui é que Deus nos criou como seres sexuais, né? Isso nós sabemos. Deus nos criou como seres sexuais. A sexualidade vem de Deus e não do diabo, né? Então foi Deus que criou a sexualidade, assim como Deus criou todas as áreas do nosso corpo, né? E todas as áreas da nossa vida como um todo. Foi Deus quem nos deu de forma completa a nossa vida, inclusive a sexualidade. Então, isso não é algo que vem do diabo, né? A sexualidade não vem do diabo, a sexualidade vem de Deus. Nós somos homens e mulheres com corpos diferentes, feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, Deus, como a gente sabe, né? Deus fez o homem, fez a mulher, e nós temos corpos diferentes, né? O corpo do homem, anatomicamente, ele é totalmente diferente do corpo de uma mulher, né? Mesmo que um homem, por exemplo, tente se tornar uma mulher fazendo, digamos, um transplante de útero, colocando um útero, mas isso não vai fazer com que esse homem se torne uma mulher, simplesmente porque colocou um útero ou simplesmente porque alterou o seu órgão genital para um órgão genital feminino. Porque não é só o órgão genital que difere o homem da mulher. O corpo, o funcionamento do corpo, a fisiologia é tudo diferente, né? É totalmente diferente. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, diz que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nesse texto que a gente leu aqui de 1 Coríntios 6,13, diz claramente, né, nessa segunda parte do texto, que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, esse texto deixa bem claro a importância, né, dos nossos corpos, quando o texto fala que o nosso corpo foi não só feito pelo Senhor, como também para o Senhor. Então, o Senhor, e isso é um detalhe, né, bem importante da gente entender. O Senhor não só fez o nosso corpo e, digamos, nos deixou independente, né? Ele fez o nosso corpo simplesmente por fazer. Não, ele fez o nosso corpo foi feito pelo Senhor e com um propósito. Ele foi feito pelo Senhor e para o Senhor, né? Foi feito para glorificar o Senhor. Então, esse é o ponto de partida, né? Esse é o detalhe que faz toda a diferença aí na forma como nós cristãos, né? Na forma como a gente deve entender o papel do nosso corpo e como a cultura mundana entende. Porque a forma como nós entendemos, a forma como nós cristãos entendemos, nós entendemos, né, justamente com base nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, de que o nosso corpo, como eu já falei, né, não só foi feito pelo Senhor, mas também foi feito para o Senhor. E esse detalhe faz com que a gente entenda que nós, né, nós como um todo, inclusive o nosso corpo, a gente nasceu para glorificar o Senhor. Então, é totalmente diferente da forma, né, da forma como o mundo entende essa questão de qual o papel do nosso corpo. Porque se a gente parte do princípio de que o nosso corpo foi feito por Deus e para Deus, logo todas as ações do nosso corpo são para glorificar a Deus e não para glorificar nós mesmos, né? Não para trazer o prazer a nós mesmos simplesmente pelo prazer, mas para glorificar a Deus, né? Se a gente partir desse princípio de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Se a gente se atentar a isso, de que o nosso corpo foi feito por Deus e para Deus, todas as ações do nosso corpo vão ser para glorificar a Deus.
Mas qual o ponto de partida que a cultura mundana prega, né? Qual é digamos, a linha de raciocínio da cultura que o mundo prega? É que nós devemos satisfazer os prazeres do nosso corpo a qualquer custo. Ou seja, se nós temos vontade, né, nós sentimos o desejo de fazer determinada coisa, por que não fazer, né? O errado é não fazer, é dizer não aos nossos prazeres, é dizer não às nossas vontades e tudo mais. Então, segundo aquilo que o mundo prega, né, aquilo que o mundo acredita, é que se nós temos vontade de fazer determinada coisa, seja ela qual for, nós devemos fazer. A gente não deve privar o nosso corpo daquilo que ele sente desejo, daquilo que ele sente vontade, né? Isso não envolve só o prazer sexual, envolve aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, comemos, aquilo que nós fazemos, envolve tudo isso, né? Não envolve só a área sexual. Ou seja, se eu tenho vontade de ver determinada coisa, se um determinado filme, né, uma determinada série, mesmo que eu saiba que lá tem N coisas, várias coisas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus e tudo mais. Mas se para mim é uma série que traz prazer, que traz, né, uma fuga da realidade, que me deixa feliz, que me deixa alegre, então para mim é certo assistir, né, independente se está glorificando a Deus, se não está glorificando a Deus. Né? Então essa é a forma como o mundo acredita, né? A cultura mundana prega a nós todos os dias. Então não envolve só a área sexual, envolve tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente fala também. Mas e se glorificar a Deus for de fato a melhor forma de nós darmos satisfação ao nosso próprio corpo, né? Aí fica a pergunta. A gente, né, como ser humano, a maioria das pessoas, né, a gente corre sempre atrás de buscar aquilo que para nós traz uma satisfação, aquilo que para nós traz um bem-estar, um prazer e tudo mais. Mas quem melhor do que Deus que nos criou, quem melhor do que Deus que nos deu a vida, que nos formou, que nos conhece melhor do que a nós mesmos, para ensinar qual a melhor forma de nós darmos satisfação a nós mesmos, né? De darmos satisfação ao nosso próprio corpo. Quem melhor do que Deus para nos ensinar isso daí? Deus, como nosso Criador, sabe aquilo que vai nos trazer aquilo que vai nos trazer um prazer verdadeiro e quer que a gente experimente a alegria máxima para a qual o nosso corpo foi criado, né? Então é como eu acabei de falar aqui. Deus, por ser o nosso Pai, por ser o nosso Criador, Ele sabe, né, aquilo que vai nos trazer um prazer genuíno, um prazer verdadeiro. Né? Então, Ele nos criou não apenas para a sua glória, mas também para o nosso bem. Deus não nos criou de uma forma egoísta, né? Só para que nós glorifiquemos a Ele, para que nós, digamos assim, que a gente glorifique ao Senhor sem que a gente se sinta bem, né? Não é isso que Deus quer. Deus nos criou para que a gente glorifique a Ele, né? Toda a glória é dada a Deus e não a nós, mas não para que a gente se sinta mal com isso, ou que a gente se sinta preso, se sinta escravo, se sinta triste por glorificar o Senhor. Mas Deus de fato nos criou para glorificar a Ele e também para que a gente se sinta bem glorificando a Ele, né? Então, quando Deus coloca limites no nosso corpo, quando Ele estabelece limites, estabelece uma região, né, uma fronteira daquilo que nós, até onde nós podemos ir, Ele está fazendo isso não porque Ele quer nos prender, né, nos escravizar e tudo mais. Ele está fazendo isso porque Ele nos ama e sabe aquilo que é melhor para nós. Então, quando Ele dá uma ordem negativa, quando ele fala, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode tomar tal atitude, você não pode tocar nisso. Então, quando ele nos dá uma ordem negativa, uma ordem de proibição, na verdade,
Deus está nos dando duas coisas positivas. A primeira é que Ele está nos dando algo melhor do que aquilo que a gente queria, né, no início. E a segunda coisa é que Ele está nos livrando de algo pior. Além dele estar nos dando, né, dele ter algo melhor reservado para nós, Ele também está nos livrando de algo pior, né, de algo que iria ser gerado, né, pela consequência daquilo que a gente queria fazer. Então, quando um pai, por exemplo, diz para o filho não brincar na rua, para ele não sair, né, não brincar no meio da rua e tudo mais, ele fala: ó, filho, brinca aqui no quintal de casa, brinca aqui dentro de casa, tudo mais, não sai para a rua a esse horário porque é perigoso, né? Então, eu acredito que um pai ou uma mãe, por exemplo, ele não vai deixar o filho dele de 8 anos, digamos assim, brincar na rua sozinho à meia-noite, 2 horas da manhã, né? Sozinho na rua e tudo mais, deixar o filho lá solto, largado, né? Brincando na rua. Um pai e uma mãe não vai fazer isso, justamente porque ele quer proteger o filho, né? Mas e se o filho pedir para o pai, né? Ah, pai, mas eu quero brincar no meio da rua, eu quero brincar na calçada. Qual é o problema se já é tarde, se já é meia-noite, se já são 10 horas da noite, né? Eu quero brincar na calçada, porque na verdade, quando o filho diz isso para o pai, ele só está enxergando a parte prazerosa, né, de ir brincar lá fora, de ir brincar fora de casa. Ele só está enxergando a parte boa, a parte da liberdade, né, de ver o mundo lá fora e tudo mais. Ele só está enxergando essa parte, mas ele não enxerga o perigo que é ele ir brincar lá fora a esse horário, né, tarde da noite e tudo mais. O filho, por não ter total consciência da situação, por ele não ter digamos, uma consciência completa daquilo que está ao redor dele, ele não consegue ali enxergar nada além daquilo que é a parte boa, né? Aquilo que é a parte prazerosa. Já o pai, como ele conhece os dois lados, ele conhece os perigos, ele conhece as consequências daquilo que a ação do filho pode gerar, ele fala que não, né? Ele proíbe para proteger o filho e não para maltratar ou para que o filho se sinta triste e tudo mais, mas sim como uma forma de amor, né? Para proteger o filho, né? Da mesma forma é Deus. Deus sabe os problemas que um namoro errado, por exemplo, pode trazer, né? Dois jovens, por exemplo, dois adolescentes, né? Um adolescente de 13 anos e outro adolescente de 15 anos. Deus sabe, né, os problemas que um namoro errado pode trazer. Ou, por exemplo, uma jovem que crê em Deus, que crê em Jesus, que entregou a sua vida a Jesus e tudo mais, ela vai namorar com um rapaz que não crê em nada disso, né? Um cara que faz coisa errada lá fora, um cara né, é envolvido com coisas erradas e que também não comunga, digamos assim, da mesma fé que essa jovem. Deus já sabe das consequências que isso vai trazer. Deus já sabe das consequências que uma amizade errada pode trazer. Ele já sabe das consequências que qualquer tipo de pecado pode trazer nas suas mais variadas formas, né? Independente de qual seja a consequência daquele pecado específico. Então, Deus já sabe qual a consequência que tudo aquilo pode trazer. Então, Ele nos orienta, Ele nos ordena para que a gente não cometa aquilo, né? Não como uma forma simplesmente de nos cercar de regras, nos cercar do que não deve ser feito, né? Mas, na verdade, essas regras, esses princípios, esses fundamentos estão nada mais, nada menos do que refletindo o amor de Deus na nossa vida, né? Mostrando o quanto que Deus nos ama, porque Ele nos ama tanto, digamos assim, que Ele deixou todo um manual, né? Todo um manual daquilo que nós devemos ou não fazer para que a gente não sofra consequências piores, né? Para que a gente não sofra coisas que Deus não gostaria que a gente sofresse, né? Não estou dizendo aqui que, claro, né, se você seguir tudo aquilo que Deus fala, se você seguir todo esse manual que a gente acredita e tudo mais, que você vai viver sem nenhum problema na sua vida. Não,
a gente está num mundo que é um mundo pecaminoso. Então, independente de eu crer em Deus, independente de eu fazer tudo certo, fazer aquilo que Deus espera de mim, aquilo que agrada a Deus, a gente vive em um meio que é pecaminoso. Então, querendo ou não, uma hora ou outra, o mal que é praticado no mundo, o mal que as pessoas do mundo praticam, uma hora vai chegar em mim, né? Uma hora vai chegar na minha vida. Então, eu estou totalmente exposto, né, a todo esse mal. Qualquer hora eu posso ser assaltado, qualquer hora pode acontecer algo de ruim, né, na minha vida. Então, todo mundo está exposto a esse mal. E também a coisas que, na verdade, às vezes nem são consequências do pecado de uma outra pessoa, né? Tem coisas que são que acontecem, né? Que são aflições do mundo. Por exemplo, estou saindo de casa, o meu carro fura o pneu. Ah, mas eu sou fiel a Deus, eu obedeço, né? Tudo aquilo que Deus pede para eu fazer, que Deus ordena que eu faça, né? Então, o pneu do meu carro não podia furar, né? Não é assim que as coisas funcionam e a gente sabe disso, né? Mas aquilo que Deus pode nos orientar de forma moral, né, na nossa conduta, daquilo que a gente pode fazer e tudo mais, para que a gente não sofra consequências das nossas próprias ações, Deus nos orienta a fazer, né? Deus deixa um manual para que a gente faça as coisas da forma que não vá nos trazer consequências ali piores. Então, Deus nos orienta, né, a trilharmos esses caminhos, a andarmos pelo caminho certo, por conta do amor dele, né, como a gente viu aqui. Então, como a lição fala aqui, né, um prazer sem efeito colateral. Então, Deus nos orienta a andar pelo caminho certo para que a gente possa, de fato, experimentar um prazer genuíno, um prazer que não é ilusório, um prazer que não vai trazer um efeito colateral. Qual prazer seria isso? Por exemplo, uma pessoa, um jovem, uma jovem, ou uma pessoa adulta, seja que idade for, né? Uma pessoa que vive uma vida totalmente mundana. Ela vai ali para uma festa à noite, né? Numa sexta-feira à noite, tudo mais. As pessoas passam a semana inteira esperando que chegue a sexta-feira, né? Passam a semana inteira esperando que chegue a sexta-feira para que elas, né, desfrutem ali do final de semana delas e tudo mais. E a pessoa leva uma vida totalmente mundana. E ali ela sai para a festa, né, com amizades erradas e tudo mais, faz coisas que não agradam a Deus e tudo mais. E ela tem aquele pequeno momento, né, de euforia, né, que na cabeça dela é uma felicidade, é uma alegria, é um momento de prazer. Mas quanto tempo aquilo dura? Né? Será que é um prazer de fato verdadeiro? Será que é um prazer genuíno? E será que aquele prazer não vai trazer efeitos colaterais para a vida daquela pessoa? Né? Efeitos colaterais como vícios, como doenças, né? Que o álcool pode trazer, as drogas podem trazer, doenças sexualmente transmissíveis, né? E fora uma série de outros riscos que aquela pessoa corre. Então, esses são prazeres que são momentâneos e que são cheios de efeitos colaterais. Já Deus quer que nós experimentemos um prazer verdadeiro, um prazer que é duradouro e um prazer que não tem efeitos colaterais, digamos assim, né? E esse prazer, de fato, é quando nós glorificamos a Deus, é quando nós fazemos coisas que, de fato, vão revelar a imagem de Deus, né? Que vão revelar a forma, né? O caráter de Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes. Então, por isso, Deus estabelece limites para todo e qualquer tipo de prazer, para que nós possamos experimentar esses prazeres dentro de uma região segura, dentro de uma fronteira que é segura, que não vai nos causar nenhum dano, né? Como a gente falou aqui. Então, o sexo, por exemplo, é permitido por Deus? A gente sabe que sim, né? O sexo é permitido por Deus, mas dentro de uma região segura, dentro de uma fronteira segura. E qual região é essa? A região segura do sexo, a região que Deus estabeleceu para que o sexo fosse feito de uma forma segura, é dentro do casamento.
Porque o sexo não é só algo físico, né? Não é só um ato ali físico, mecânico que acontece entre duas pessoas, entre dois indivíduos. O sexo, na verdade, é uma aliança entre um homem e uma mulher, né? É uma aliança, digamos assim, tanto carnal como uma aliança também espiritual. Então, aquele que se deita com uma mulher se torna uma só carne com ela, né? E a mulher também se torna uma só carne com o homem. E isso tem consequências psicológicas, físicas, espirituais, né? Então, o sexo não é só aquele ato mecânico, físico, né? Que é feito naquele momento. É, na verdade, uma aliança psicológica, física, espiritual entre duas pessoas, né? E isso pode trazer efeitos colaterais bem sérios, né? Efeitos colaterais muito sérios, inclusive a longo prazo, se for feito fora dessa região segura que é o casamento, né? Fora dessa cobertura que é o casamento. Se Deus não estabelecesse limites, tudo seria liberado. A prostituição seria liberada, né? Porque é algo que traz prazer para as pessoas, porque se não trouxesse prazer, não existiria. A fornicação seria liberada, que é o sexo antes do casamento, né? O adultério seria liberado, relações sexuais com animais, violência sexual, relação sexual com parentes e também com pessoas do mesmo sexo, né, que é o homossexualismo. Então, tudo isso seria liberado se Deus se a gente não partisse, né, daquele princípio que a gente viu lá no início, que Deus criou o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo foi feito por Deus e também para Deus, né, para glorificar a Deus. Então, se a gente não partir desse princípio, se a gente não levar em consideração esse princípio, todas essas coisas aqui seriam liberadas. Prostituição, fornicação, adultério, relações com animais, violência sexual, porque para o prazer humano não existe limite, né? Não existe limite. Então, o ser humano, digamos assim, ele sente prazer em algo que ele nunca fez, e aí ele começa a fazer aquilo, né? Igual um exemplo típico disso é qualquer tipo de droga, né? O ser humano começa, por exemplo, por uma droga mais leve, e aí aquilo já não vai fazendo tanto efeito, ele muda para uma droga mais pesada, depois ele aumenta a dosagem daquela droga, porque a quantidade que ele consumia antes já não faz mais efeito. Então, não tem limite, né? À medida que ele vai conhecendo coisas novas, o buraco só vai afundando, né? Só vai se aprofundando. Então, um abismo vai chamando outro abismo. Então, se Deus não estabelecesse esse limite de falar, olha, você pode ter esse determinado prazer, só que esse prazer é para acontecer dessa forma, né? É para acontecer dessa forma, porque se não acontecer dessa forma, não é uma coisa segura, não é uma coisa, digamos assim, que não tem efeito colateral, né? Se você fizer de uma forma que não foi estabelecida por Deus, aí pode esperar que tem consequências, né? Digamos assim, aquilo pode até ser algo na sua visão, né? Enquanto você está fazendo aquilo prazeroso, mas que inconscientemente ou de uma forma que você nem espera pode estar causando um desastre, né, na sua vida. Então, na antiga lei, que está lá em Levítico e também está em Deuteronômio, Deus proíbe tudo isso, né, que a gente citou anteriormente. Prostituição, fornicação, adultério, relação sexual com animais, violência sexual, relação entre parentes, né, incesto. Deus proíbe tudo isso, inclusive a relação entre pessoas do mesmo sexo, né, que é a homossexualidade. Isso na lei que está no Antigo Testamento, né? Tanto lá em Levítico como em Deuteronômio. Aí alguém pode perguntar, mas essa lei aí que está no Antigo Testamento, não é aquela mesma lei que proíbe comer carne de porco, né? Então, se, por exemplo, vamos voltar aqui em algo que a gente citou anteriormente. Se a prostituição, por exemplo, for pecado, né, segundo essa lei, segundo a lei que está lá no Antigo Testamento, se a prostituição for pecado, então
Comer uma linguiça, por exemplo, assada na brasa também é pecado, uma linguiça de porco, né? Já que na mesma lei que tem dizendo que prostituição é pecado, já que nessa mesma lei também tem dizendo que comer carne de porco é pecado, então comer qualquer coisa que for de porco, né, uma carne de porco, uma linguiça, então é pecado também. E aí eu explico, né, para que você possa entender. Na lei antiga, na lei que está no Antigo Testamento, existem leis que são civis, né? São leis que regem, digamos, a sociedade daquela época, as leis que regem a forma como o governo deve agir, né? Como o Estado deve agir e tudo mais. Então, existem essas leis civis, que elas se referiam só ao governo de Israel e não necessariamente, né, para os governos que a gente tem hoje, né? Para as nações que a gente tem hoje. Existem leis no Antigo Testamento, né, que são leis cerimoniais, que são aquelas leis, né, que envolvem os sacrifícios, a forma como os animais deveriam ser sacrificados, né, não poderia sacrificar um animal um animal que tivesse um problema na perna, por exemplo, né, que não era um animal perfeito, um animal saudável, né, então esse animal não poderia ser oferecido como sacrifício. Então essas eram leis cerimoniais. E existiam as leis morais, que é onde se encaixa, por exemplo, a questão da prostituição, a questão lá do que a gente citou aqui, né, do adultério, a questão da homossexualidade. Existiam essas leis morais, não matar, não roubar, tudo isso está ligado à questão moral. E essas leis morais, elas são reafirmadas lá no Novo Testamento, né? Jesus cita, né, em alguns momentos, faz citações que se referem a algumas partes da lei antiga, né, da lei mosaica, e é justamente a parte moral, a parte como as pessoas devem se portar, a parte daquilo que as pessoas devem fazer, né? E essas leis morais, elas são reafirmadas no Novo Testamento e elas são baseadas no caráter de Deus. Então, essas leis morais, aquilo que Deus estabelece como certo e errado lá no Novo Testamento, nada mais é do que um reflexo do caráter de Deus, né? A forma como Deus é. E essas leis se aplicam a qualquer pessoa e a qualquer tempo, né? Essas leis não vão ser abolidas, né? Elas se aplicam a todas as pessoas, todas as nações, de qualquer que seja a época. Então, falou em lei que se refere a algo moral, sempre essa lei vai valer tanto para os dias de hoje, como também para os dias lá da época de Moisés, os anos 1200, 1600, 1800 e até os anos de hoje, né? Os dias de hoje que a gente está vivendo. Lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 24, diz assim, Romanos capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 24. Diz assim, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Então aqui, né, esse texto que a gente leu lá em Romanos capítulo 1, do versículo 21 até o 24, esse texto nos mostra que a causa, né, dos nossos desejos pecaminosos é justamente o nosso coração impuro. Então, os desejos que a gente tem por algo que é pecaminoso, a raiz desses desejos é justamente o nosso coração impuro.
A partir do momento que nós desprezamos o louvor a Deus, o nosso corpo passa a desejar todo tipo de pecado, né? Então, o nosso corpo passa a se inclinar para o pecado. A partir do momento que a gente despreza quem Deus é, né? A partir do momento que a gente despreza o louvor que deveria ser dado a Deus. E todos nós já nascemos com a inclinação para o pecado. Todos nós já nascemos pecadores. A gente já nasce com uma certa inclinação para o pecado. Alguns, né, devido a vários fatores, devido ao meio em que vivem, devido a fatores biológicos até, possuem uma inclinação maior para um tipo de pecado específico, né? Alguns possuem uma inclinação maior para um tipo de pecado específico. Alguns têm como fraqueza a bebida, por exemplo. Outros, a imoralidade sexual. Outros, a homossexualidade. Então, todo mundo luta contra algum tipo de fraqueza. Todo mundo luta contra algum tipo de pecado, né? Mas ter uma inclinação, ter uma tendência àquele determinado pecado, não significa que a gente deve ceder a esse pecado, né? Mas a gente vive um mundo que prega que se a pessoa nasceu com um desejo, ou se ela sente vontade de realizar um determinado desejo em um determinado momento, ela tem que satisfazer aquele desejo. Só assim que ela vai se sentir livre, que ela vai se sentir feliz, que ela vai se sentir realizada. Quando, na verdade, alguém que vive assim, alguém que vive buscando realizar todos os seus desejos, buscando realizar todos os seus impulsos, né? Tudo aquilo que ela sente vontade de fazer, essa pessoa nada mais é do que uma escrava do seu próprio desejo, né? É alguém que é controlada pelos seus próprios desejos. E nós, na verdade, vivemos em uma época hoje, né, que é bem complicado, né? A gente sabe. Então a gente vive uma época que afirmar que o comportamento de alguém, o comportamento sexual, por exemplo, de alguém, é um comportamento imoral, seja ele um comportamento heterossexual, homossexual, não importa, né? Tanto o homossexual como o heterossexual, eles podem ter comportamentos sexuais imorais, né? Como a gente sabe. Mas no mundo em que a gente vive hoje, afirmar que o comportamento de alguém, o comportamento sexual de alguém, por exemplo, é algo imoral, para o mundo de hoje é a mesma coisa do racismo, por exemplo. Né? A gente está sendo racista, né? Porque o que as pessoas entendem, né? Que assim como a gente não pode fazer uma discriminação por alguém, né, entre duas pessoas, por uma ser branca e outra ser negra, a gente não pode fazer essa discriminação. As pessoas entendem, né, a cultura atual, né, a cultura da sociedade prega de que assim como a gente não pode fazer uma discriminação entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, a gente também não pode discriminar determinados comportamentos sexuais. A gente não pode taxar que esses comportamentos sexuais são imorais, que esses comportamentos sexuais são errados. A gente não pode taxar esses comportamentos segundo o que a sociedade entende. Quando, na verdade, uma coisa é totalmente diferente da outra. Né? O racismo ele é uma questão étnica. É um atributo que é moralmente neutro. O racismo, moralmente, ele não existe certo. Não, o racismo não, desculpa. A questão étnica, né? A questão da pessoa nascer branca, negra, parda, indígena, é um atributo que é moralmente neutro. Não existe certo e errado nisso. Não tem como atribuir, você está errado porque nasceu branco, você está certo porque nasceu negro, você está certo porque é pardo. Não existe esse parâmetro de certo e errado numa questão étnica, né? Uma questão de raça, de cor. Já a atividade sexual, a escolha sexual de cada um, né? O padrão sexual de cada pessoa é um comportamento moral. Né? Não é
um atributo aqui moralmente neutro, né? É um comportamento moralmente ativo, é uma escolha moral. E não é porque nós somos inclinados a determinados comportamentos que isso torna eles corretos, né? Alguém pode dizer, saiu, né, na verdade, aí recentemente, até um estudo aí, né, que tentava provar que alguém, né, que é um pedófilo, por exemplo, que isso é algo genético. Saiu um estudo aí para tentar provar ou tentando levantar uma tese, na verdade, de que a pedofilia poderia ser algo genético. A pessoa já nasce com aquele gene de sentir desejo, sentir atração por crianças, por exemplo, né? Sentir atração por crianças, por adolescentes. E existia esse estudo aí, né? Tentando provar, tentando levantar essa tese de que a pedofilia poderia ser algo genético. Então, na verdade, independente, né, de se fosse algo genético, eu não acredito que seja, mas mesmo sendo algo genético, não é porque a gente é inclinado a um determinado comportamento ou porque no meio que a gente vive aquele comportamento é normal, na nossa casa a gente foi ensinado que aquele comportamento era normal. Não é porque a gente tem uma tendência para um determinado comportamento que aquele comportamento é correto, né? Que aquela escolha moral é correta. Então, essas diferenças, essas distinções, né, sobre essas coisas, são a base para a nossa sociedade, né, para que a gente viva uma sociedade saudável, a gente saber diferenciar o que é uma questão étnica, por exemplo, que não vai como uma questão de raça, né, da pessoa nascer branca, preta, indígena, parda e tudo mais, da gente saber diferenciar o que é uma questão que é um atributo que é moralmente neutro, né, que não existe um parâmetro de certo e errado, né, é algo que é natural, né, não existe um certo e errado nisso, a gente tem que saber diferenciar essas questões das questões que de fato devem ser discutidas, que são questões que são sobre comportamento moral, né, que são questões que são escolhas morais, né, de cada indivíduo. Então essas questões, elas sim, de fato, têm que ser discutidas, é onde nós cristãos, onde a gente deve saber, né, nos posicionar ali a respeito de saber o que é o lado certo, o que é o lado errado. Outro dia, por exemplo, no caso, eu vi, né, acho que no ano passado isso, né, tá com mais ou menos um ano isso aí, de que tinham dois deputados, né, na Câmara lá dos Deputados, né, um deputado homem, né, e outra deputada lá do sexo feminino, que já são bem conhecidos aí, né, por levantar umas pautas aí que são polêmicas e tudo mais, e que nós cristãos, na maioria dos casos, ou digamos 100% dos casos, que a gente é contra, né? E, na verdade, esses deputados, esse deputado e essa deputada, né, eles estavam querendo levantar um projeto para descriminalizar a pedofilia. Descriminalizar a pedofilia. Relativizando, né? Na verdade, nada mais é do que relativizando a questão da pedofilia. De que alguém que é pedófilo nada mais é do que uma pessoa que é doente, uma pessoa que só está ali satisfazendo os seus desejos, né? Então é um desejo que a pessoa tem e que ela está ali satisfazendo, né? É algo que ela não consegue controlar, digamos assim. Na cabeça deles, a pedofilia é isso, né? E para nós isso é um absurdo. Não tem como. Opa, aqui, deixa eu ajeitar a câmera aqui de novo. Não tem como para nós, como cristãos, relativizar algo como a pedofilia, por exemplo. Não tem como a gente relativizar comparando coisas que são totalmente diferentes, né? Comparando a pedofilia, por exemplo, com uma questão
de raça, o racismo, por exemplo. Não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Então, na cabeça deles, né, desse deputado e dessa deputada, uma pessoa, por exemplo, né, um cara maior de idade, que tem relações com a menina de 12 anos, por exemplo, para eles não é um crime. Ele simplesmente está satisfazendo o desejo dele, né? E que ele é alguém que precisa ser tratado, alguém que precisa ser cuidado pelo Estado, mas que não é um crime. Então, se a gente for pensar dessa forma, né, se a gente for relativizar dessa forma, nada mais vai ser crime. Porque se a pedofilia não for um crime, o assassinato também não é um crime. Porque o cara que está cometendo um assassinato, ele simplesmente está satisfazendo ali a vontade dele de matar alguém naquele momento. Então, era a minha vontade, era o meu desejo, e eu não posso ir contra os meus desejos. Então, se eu tenho o desejo de matar alguém, eu posso matar essa pessoa. Se a gente for partir desse princípio aí, for usar essa mesma lógica que essas pessoas, né, estão usando para tentar descriminalizar a pedofilia, se a gente for partir desse mesmo princípio, nada mais vai ser crime. Né? Um assassinato não vai ser crime, um roubo não vai ser crime. Eu roubei alguém porque eu desejava aquela coisa ali e eu roubei. Né? Então não vai ser crime mais. E por aí vai. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, o diabo perguntou para Eva o seguinte. O diabo perguntou para Eva, né, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum desses frutos. Aliás, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, isso o diabo perguntou, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, o pecado, né, ele já começou quando a ordem de Deus, aquilo que Deus tinha falado, foi reduzida a uma simples pergunta. Né? O ser humano naquela época ali, né, no caso Adão e Eva, instigados ali pelo diabo, instigados por Satanás, eles passaram a duvidar daquilo que Deus tinha falado. Né? Então o diabo, Satanás, plantou uma dúvida na cabeça deles. Então, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, será que foi isso mesmo que ele falou? Ou será que ele não quis dizer uma outra coisa? Né? Então, nesse momento, aquilo que Deus tinha falado de forma clara passa a já abrir uma brecha, abrir um espaço para uma discussão. Opa, será que foi isso mesmo que ele disse? Ou será que ele falou, mas quis dizer outra coisa? Ou será que ele, né? Então, abriu uma brecha para uma outra interpretação, sendo que, na verdade, não existia outra interpretação. Deus já tinha falado bem claro: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas daquela ali vocês não podem comer. Então, era algo claro, não existia sombra para ter dúvida aí. Mas o diabo foi lá e plantou essa dúvida. Né? Então, o pecado ele já começou desde que a ordem divina passou a ser relativizada, né? Passou a ser questionada, passou a ser reduzida a uma simples dúvida, um simples questionamento filosófico. Será que ele disse isso mesmo? Será que ele não quis dizer uma outra coisa que não? Então, irmãos, o que a gente tem que entender é que a Bíblia não é um livro de conselhos. A Bíblia não é um livro de conselhos. A Bíblia é a palavra de Deus. E todos os princípios e os fundamentos do mundo, para que o mundo funcione de uma forma saudável, para que as coisas no mundo aconteçam, né, de uma forma saudável, foram estabelecidos por Deus. E esses fundamentos não vão passar. Né? Esses fundamentos são eternos. A palavra de Deus não está sujeita ao nosso juízo. Ou seja, a palavra de Deus não está sujeita àquilo que a gente concorda ou discorda. Deus disse uma coisa e aí a gente vai lá e pergunta: mas eu não acho que seja desse jeito não. Eu não concordo muito com isso não. Eu acho que está certo até certo ponto, mas na verdade, desse ponto para cá, eu acho que é desse jeito.
Então, a palavra de Deus, ele não está perguntando nada para a gente, não. Ele está afirmando, ele está dizendo como as coisas devem ser. Então, só existe para nós dois caminhos: obedecer ou desobedecer. Só existem esses dois caminhos. Ou a gente escolhe obedecer ou a gente escolhe desobedecer. Não existe o caminho de questionar, de abrir uma dúvida. Ah, será se é isso mesmo? Será se não é? Não existe esse caminho. O caminho, os dois caminhos são esses: obedecer ou desobedecer. Porque ali na palavra de Deus estão todos os fundamentos, né, que Deus usa até hoje, né, no mundo. Então, aquilo que Deus fala é eterno, não importa o quão moderno o mundo fique, não importa se amanhã vão lançar um carro que parece um iPhone, um carro que tem Wi-Fi e não sei o que, e se amanhã a moda mudar, as pessoas passarem a usar roupa assim ou assado e não sei o que, nada disso importa. Todos os fundamentos sempre vão ser iguais. Desde lá da Idade da Pedra, até o dia que Jesus voltar, o dia que o mundo acabar e tudo mais, né? O dia que, que o Senhor retornar para buscar aqueles que são seus. Então, os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos, né? Desde os fundamentos do mundo, desde a fundação do mundo até o dia do juízo final, os princípios sempre vão prevalecer. E a palavra de Deus não está sujeita ao nosso juízo, aquilo que a gente acha ou deixa de achar, né? Ao invés de obedecer, o homem, né, no caso nós entramos em uma briga às vezes até teológica, né? Ah, será se Deus realmente disse tal coisa? Ou se naquele momento ele não quis dizer outra coisa? Ah, mas isso que está dizendo aí nesse texto não é bem assim. A interpretação é essa, é aquela e tudo mais. E aí as pessoas entram numa briga onde cada um vai moldando as coisas, vai moldando Deus de acordo com aquilo que ele acha que Deus deve ser. Então, para mim, eu enxergo Deus dessa forma, né? É aquele Deus que é incapaz de mandar uma pessoa para o inferno, é aquele Deus que é só amor, né? Então, essa é a visão que eu tenho de Deus. Então, todos os textos onde Deus fala do juízo, onde Deus fala que vai voltar para julgar, né, aquelas pessoas no dia do juízo final, as pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, né, que vai haver choro e ranger de dentes, né, no inferno e tudo mais. Então, todos esses textos, a pessoa que pensa que Deus é só digamos, é só um amiguinho, né? Só alguém que é incapaz de mandar alguém para o inferno, é incapaz ali de fazer algo que não seja só o amor, né? O amor como a gente pensa que é. Então, uma pessoa que pensa dessa forma, todos os textos que vem falando do juízo, que vem falando sobre uma condenação, essa pessoa vai tentar moldar aquele texto de uma forma que não é bem assim, ou que na verdade esse texto quis dizer foi isso, quis dizer foi aquilo, né? Então as pessoas entram em discussões, em uma briga teológica, que às vezes é teológica, às vezes não, e as pessoas entram em discussões para moldar Deus da forma como elas acham que Deus deve ser, né? E o perigo está em nós acharmos, né, que nós sabemos o que é melhor para nós mais do que o próprio Deus. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós mais do que o próprio Deus. Mas como a gente viu lá no início da lição, quem é melhor do que Deus para saber aquilo que é melhor para nós? Quem é melhor do que Deus para saber o que de fato vai nos deixar alegres, o que de fato vai nos deixar felizes, né, de fato, o que vai trazer uma satisfação para cada um de nós, o que vai trazer um prazer verdadeiro para cada um de nós. Quem é melhor do que Deus para saber disso, né? Provérbios 14,
12, Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Ou seja, qualquer pecado, inclusive os pecados sexuais, que são aqueles que a gente tem frisado aqui nessa lição, né? Qualquer pecado, eles podem ser justificados e racionalizados por quem comete esses pecados, né? Basta você ver. Qualquer pessoa, né, que vive ali de forma pecaminosa, que comete um determinado pecado, que ela não quer largar, que ela não quer deixar, ela consegue racionalizar aquilo, ela consegue justificar aquilo, tentar justificar, né, de forma lógica, por que que aquilo para ela é certo. Ah, não, mas se isso, né? Se fulano faz determinada coisa, por que que a gente não pode fazer dessa forma, né? Tentando justificar ali aquilo que ela gosta de fazer, né? Um determinado pecado que ela não quer largar. Então, qualquer pessoa que comete determinado pecado, inclusive os pecados sexuais, ela consegue racionalizar e justificar aquele pecado de forma lógica, para que para ela pareça que é certo. Por isso que esse texto, né, que a gente leu, de Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Então, para o homem, esse caminho pode parecer correto, mas na verdade o fim é totalmente diferente. Então, uma pessoa que abusa, por exemplo, de crianças, uma pessoa que é pedófila, ela consegue se justificar dizendo: por que que Deus daria esse desejo para mim se não fosse para eu satisfazê-lo, né? Se não fosse para eu satisfazer esse desejo. Então, uma pessoa que tem tendências, né, a ser pedófilo e que pratica esse pecado e que não quer largar esse tipo de pecado, então a pessoa tenta qualquer tipo de justificativa. A pessoa tenta justificar aquilo de todas as formas, de forma lógica, inclusive até colocando a culpa em Deus, né? Falando, se eu sinto esses desejos, se eu sinto essas vontades, é porque Deus me fez assim, né? Porque Deus colocou esses desejos em mim. Então, ela tenta justificar isso de forma lógica. E a conclusão disso, irmãos, a conclusão de tudo isso que a gente falou aqui, é que o primeiro ponto, né, é que a gente deve se opor a essa cultura, né? A gente deve se opor a toda essa cultura que a gente vem estudando aqui, né? Tanto sobre essa questão dos pecados, né, sejam eles sexuais ou qualquer outro tipo de pecado, combater esse tipo de cultura não relativizando as coisas, né, sabendo se posicionar e sabendo qual o lado certo e qual o lado errado, né, sabendo se posicionar e falar, olha, isso aqui pode ser feito, mas é para ser feito dessa forma, da forma como Deus preparou que seja feito, porque se não for feito dessa forma, existem consequências, né? Então a gente deve saber se posicionar dessa forma para que as pessoas consigam entender, né? Consigam diferenciar uma coisa da outra, qual o lado certo, qual o lado errado. Porque se nós cristãos a gente não soubesse posicionar sobre esses assuntos, as pessoas lá fora também não vão saber se posicionar, porque a pressão que o mundo exerce sobre a vida dessas pessoas, tentando relativizar tudo, tentando transformar tudo em uma discussão filosófica, né? Falando, não, mas isso é errado. E aí vem um pensador moderno, digamos assim, né? E fala, mas o que é algo ser errado? Qual a definição de errado? Né? Então a pessoa tenta transformar aquilo em uma discussão filosófica, quando na verdade não existe discussão. Algo errado é algo errado. É algo que é errado e acabou-se, né? Você pode escolher fazer o errado, mas tentar relativizar e dizer que
Ah, mas será ser tão errado assim e tal, não sei o que? Não existe isso. Né? É errado. Nós nós não devemos, na verdade, nos calar diante do relativismo. Essa história, né, de que tudo pode ser racionalizado, que tudo pode ser justificado, que tudo pode ser transformado em uma discussão de que não é bem assim e tudo mais, né? Então a gente tem que se posicionar de uma forma contrária a essa realidade. Os fundamentos que Deus estabeleceu nunca vão passar, né? É outro ponto que a gente pode colocar aqui dessa lição. Os fundamentos que Deus estabeleceu nunca passarão. Não importa o quanto o mundo se modernize, quanto o mundo mude e tudo mais, os fundamentos que Deus estabeleceu nunca vão passar. Sempre vai existir um padrão criado por Deus para que as coisas deem certo, né? Para que as coisas caminhem do jeito certo. E ele não faz isso para nos aprisionar, e sim para nos proteger. O prazer só pelo prazer não glorifica a Deus, mas sim glorificar a Deus com o nosso corpo e a nossa vida é o que de fato vai nos trazer um prazer genuíno. Ou seja, buscar satisfazer, né, o prazer da nossa carne simplesmente pelo prazer não vai glorificar a Deus. Mas é o contrário, é glorificando a Deus que de fato a gente encontra o prazer genuíno, né? O prazer verdadeiro. Com toda essa cultura que prega o oposto de tudo aquilo que é da vontade de Deus, a sociedade vai caminhando para o caos. Né? Por que a sociedade vai caminhando para o caos? Porque tudo aquilo que Deus estabeleceu como base, Deus falou: olha, isso é desse jeito, isso é desse jeito, isso é desse jeito. Então, todos os fundamentos, alguém sempre vai lá, né, nessa cultura que a gente vive hoje, e fala: mas será que isso também não pode ser desse jeito? Por que que tem que ser só desse jeito? Não dá para ser também desse outro jeito, né? Então, todos esses fundamentos vão sendo relativizados, vão sendo quebrados. E são esses fundamentos que sustentam tudo que a gente entende como sociedade, né? Então, pelo fato, né, desses fundamentos estarem sendo relativizados, algumas coisas, como por exemplo a gente falou aqui, né, até alguns crimes bárbaros, né, como a pedofilia e outros tipos de crimes, passam a ser relativizados. E as pessoas passam a viver cada dia de forma mais egoísta, dedicando a sua vida ali a buscar simplesmente o prazer pelo prazer, né, de forma egoísta. Não importa a quem que isso vai fazer mal, não importa se vai fazer mal até a mim mesmo. O que importa é que me faz feliz, né, que me faz bem. E aí vem as frases aí de Instagram, de Facebook, né, que fala se faz bem, né, fazendo bem, que mal tem. Tem muito mal, né, porque o bem, na verdade, não é o bem que que é bem aos nossos olhos, né? Na verdade, o bem verdadeiro é o bem que Deus estabeleceu como bem, né? Então, a gente vive hoje num mundo que, por exemplo, as pessoas nem filho querem ter mais. As pessoas não querem nem mais ter filho. Por quê? Porque filho dá trabalho, né? Filho, na visão das pessoas, filho dá trabalho, filho impede a pessoa de progredir profissionalmente. Ah, mas se eu tiver filho, eu não vou conseguir fazer meu doutorado, eu não vou conseguir fazer meu pós-doutorado, eu não vou conseguir passar no concurso se eu tiver filho. Eu não vou conseguir aproveitar uma viagem, porque, né, eu não quero viajar com um menino chorando no meu ouvido. Então, as pessoas nem filho querem ter mais, porque elas pensam de uma forma egoísta, né? Elas não querem ter nada que vá tirar ali a sensação dela de bem-estar, a sensação dela de prazer, a sensação dela de realização própria, né? Porque se ela tiver algo na vida dela que vai tirar o meu sono, vai fazer eu acordar 3 horas da manhã, vai impedir com que eu faça uma viagem que eu quero fazer, né? Se ela tiver qualquer obstáculo desse tipo,
As pessoas não querem mais isso para a vida delas. Boa parte das pessoas. E por outro lado, aquelas que têm filhos acabam também, né, para não ferir ali o seu próprio prazer, né, o seu próprio, não é nem o seu próprio prazer, né, mas para, digamos, não se tornar um fardo, essas pessoas passam a jogar a responsabilidade da criação dos seus filhos ali em alguma instituição ou em alguém. A responsabilidade é da escola, é da igreja, é do professor ali de karatê, né? Eu coloquei meu filho no karatê, é uma arte marcial, lá eles falam que vão ensinar disciplina. Então, quem tem que ensinar meu filho a ter disciplina é o professor do karatê, é o professor não sei de quê, né? Do professor de inglês, que vai ensinar, vai preparar ele para a vida. Não é assim, né? Então, essa foi a conclusão, né, do nosso estudo, da nossa lição, que fala aqui a respeito dessa questão dos limites, né? Os limites para aquilo que a gente entende como prazer, os limites para aquilo que a gente entende como uma satisfação, como felicidade, né? A gente deve, Deus estabeleceu esses limites e cabe a nós como cristãos entender que esses limites são um reflexo ali do amor de Deus por nós, né? Refletem o amor de Deus por nós. Então, a gente deve aceitar esses limites na nossa vida, não como um fardo, não como simplesmente uma regra ou uma lei que deve ser cumprida, mas simplesmente com gratidão, porque aquele limite que Deus estabeleceu é um limite que reflete, como eu já falei, né, o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele tem por mim e por você. Então, a gente deve aceitar cada um desses limites, a forma como Deus estabeleceu para que a gente vivesse com alegria, né, com gratidão, porque isso significa que Ele nos ama. Então, que Deus nos abençoe, né, que Deus nos ajude a entender sobre essas questões, né, e que você possa aí ter um domingo ricamente abençoado na presença do Senhor. Amém?